O slide é burro, o site é burro, não sou eu. Caramba, fiz merda. Aqui. Na regulação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a linguagem oficial, os currículos da educação pública, os status da igreja, das igrejas e das comunidades religiosas, as normas do direito penal, por exemplo, quanto ao aborto, mas também em assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de segurança ou a delimitação das esferas públicas e privadas, em tudo isso reflete-se, a miúde, apenas ao autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária, dominante por motivos históricos. Por causa de tais regras, implicitamente regressivas, mesmo dentro de uma comunidade republicana que garanta formalmente a igualdade dos direitos para todos, pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura da maioria. A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra amparo nas democracias contemporâneas na medida em que se alcança a secessão pela qual a minoria discriminada obteria a igualdade de direitos na condição da sua concentração espacial num tipo de independência nacional. 4. A reunificação da sociedade, que se encontra fragmentada em grupos de diferentes comunidades étnicas, confissões religiosas e formas de vida em torno da coesão de uma cultura política nacional. C. A coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de autoentendimento se submeterem ao debate público, cientes de que estarão vinculados à coerção do melhor argumento. D. A autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, tenham condições de se libertar das tradições de sua origem em nome da harmonia da política nacional. Ou E. O desaparecimento de quaisquer limitações, tais como linguagem política ou distintas convenções de comportamentos para compor a arena política a ser compartilhada. Pensem aí. Eu vou até checar agora para ver se está certo o que eu coloquei. Não sei. Gente, não confiem no site que eu peguei, viu? Eu vou ter que olhar tudo isso daqui de novo. Espera um pouco. Ó, se vocês forem pegar de lá, tomem cuidado, viu? Porque eu peguei de lá e tá tudo errado as respostas. Eu peguei... Você lembra qual site que foi que eu tinha mandado, João? Foi o quê? Concursos? Não, foi um que era só exercícios. Ah, eu vi esse site. Ainda bem que eu não peguei dele. Eu peguei dele. As respostas estão tudo erradas. Dessa daqui também tá errada. Putz. Mas eu tô procurando aqui no celular enquanto vocês pensam aí. Quais que vocês chutaram? B? D? O Pires D, de dado. D de dado, certo. Na verdade, não é a resposta é C. Novamente, o site trollou. Segundo o texto do filósofo e sociólogo alemão Habermas, o que a gente pode ver aqui? Por que é A? Por que é C, aliás? A coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de autoentendimento se submeterem ao debate público, cientes de que estarão vinculados à coerção do melhor argumento. Por que ele fala isso? Eu acho bom pegar a resposta explicada do site que eu peguei aqui, porque eu acho que ela está bem explicada. A sociedade democrática contemporânea foi moldada historicamente por culturas dominantes que estabeleceram um padrão cultural em detrimento de minorias desprezadas. No entanto, essas minorias encontraram amparo no modelo democrático para obter espaço para a coexistência e na possibilidade de exploração de seus argumentos, estando cientes de que uma sociedade democrática se acata a proposta escolhida pela maioria. Então, por isso que é a C, porque você precisa do diálogo. Numa democracia existe o diálogo. Você expõe a sua opinião e ganha quem tem o melhor posicionamento, o melhor argumento. Então, por isso que é a C.
A falava de secessão. Ontem eu também coloquei C para essa resposta, e aí falou A e eu achei estranho, mas eu falei, o site não está errado. Eu devia ter confiado em mim e não no site. É o resumo disso. A secessão pelo qual a minoria discriminada obteria a igualdade de direitos na condição de sua concentração espacial num tipo de independência nacional. Não porque isso daí eles estariam se excluindo. Mas, de alguma forma, o site falou que era essa. A reunificação da sociedade que se encontra fragmentada em grupos de diferentes comunidades étnicas, confissões religiosas e formas de vida em torno de uma coesão de uma cultura política nacional. Não, você não pode forçar a cultura no povo. Cada um tem sua religião, cada um tem sua individualidade, então isso não existe. D. A autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, tenham condições de se libertar das tradições de suas origens em nome da harmonia política nacional. Não, você não precisa se libertar das coisas que você cresceu com. Isso daí é independente da política. Você pode exercer isso na política, tem sua ética. E o desaparecimento de quaisquer limitações, tais como linguagem política ou distintas convenções de comportamento para compor a arena política a ser compartilhada. Não, porque não existe fim das limitações. As pessoas são diferentes, têm opiniões diferentes. Quem que é que falou que estava errada a última questão? Que eu não vi quem foi. Dioguinho Menani. Diogo, você estava olhando todas as questões ou você só olhou aquela? Só para confirmar que as outras não estavam erradas também, eu estou explicando errado. Qualquer coisa a gente volta nelas. Diogo, você está entre nós? Eu vou continuar, depois qualquer coisa eu volto lá naquelas duas primeiras. Essa que eu tava é C e essa daqui também é C. Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos em Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles se tornarem as coisas piores para os seus semelhantes. A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária a ampliação da noção de cidadania, b. a reformulação de concepções religiosas, c. manutenção de ideologias conservadoras, d. implantação de cotas nas listas partidárias, ou e. alteração da composição étnica da população. E ou C? Então, não sei mais. Também. A gente vai ver aqui. Não, essa tá certa. Ok, tudo normal, eu acho. Queremos. Cidadania. Tá, vou passar para a próxima. Alguém mais chutou aqui? Deixa eu ver. Era só exercício, sim, tá. E Pires, tá. Não, essa daqui estava certa. A ampliação da noção de cidadania. Por quê? Porque quando você amplia a noção de cidadania, foi o que eu falei lá em cima, é quando você tem mais direitos. Quem está em ditadura não está exercendo sua cidadania. Por quê? Porque ela está sendo privada dos direitos dela. Então, não tem essa noção de cidadania. Então, a ampliação da noção de cidadania faz com que as pessoas sejam inclusas. Tinha um apartheid na África do Sul e tinha segregação nos Estados Unidos. A ampliação da noção de cidadania, que pessoas negras também são pessoas. O grande conceito de que pessoas são pessoas é uma ampliação da cidadania. O direito de pessoas LGBTQIA estarem em posições de poder também é uma ampliação da cidadania. B. Reformulação de concepções religiosas. A religião não muda. A religião é a mesma, a gente vê o catolicismo que está igual aos séculos e séculos, então isso não muda, então não é essa. Manutenção de ideologias conservadoras é o contrário. Acabar com essas ideologias conservadoras. Implantação de cotas nas listas partidárias, não é disso que o texto está falando. E alteração da composição étnica da população. Não, você não tem que mudar a etnia da população. Tem, sim, é ditadura gay para todo mundo. Gay. Pacote gay, kit gay. Brincadeira, gente. Bom,
Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe de uma mesma pessoa ou grupo, sendo que essa não existe se uma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver a liberdade de um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja a. Exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas. B. Consagração de poder político pela autoridade religiosa. C. Concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas. D. Estabelecimento de limite aos atores públicos e das instituições de governo. Ou E. Reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. Pensem aí. Diogo, você voltou? Não, morreu. O Pires colocou D. Eu também acompanho. Certo. É esse mesmo. Tô aqui confirmando aqui que tá tudo certo aqui, porque, né? É D. Vocês estavam certos. A D fala que é estabelecimento de limite aos atores públicos e às instituições do governo, que é o que o poder legislativo, executivo e judiciário visa fazer. Você não dá muito poder na mão de uma pessoa só. Porque, por exemplo, imagine Bolsonaro com todo o poder agora, o que ele já não tinha feito. Você não pode dar todo o poder na mão de uma pessoa. É por isso que as monarquias acabaram. É por isso que não é a B, porque está falando na consagração de poder político pela autoridade religiosa, então não. E é por isso que não é a E, porque fala de reunir as funções de legislar, julgar e executar na mão de um governante eleito só, então também não é a E. A C está falando da concentração do poder na mão das elites técnicos científicas, não é isso, porque, de novo, não é a concentração do poder na mão de um grupo ou de uma pessoa. E a A é exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas. Essa poderia confundir. Porque está falando do exercício de tutela, observar o que esses grupos estão fazendo e tal. Mas não é porque o texto está falando de... a pergunta está falando, né? E que isso só pode ocorrer num modelo que haja essa divisão e a independência entre os poderes só pode ocorrer nesse modelo que haja o quê? E o exercício de tutela sobre as atividades jurídicas e políticas podem acontecer numa monarquia, por exemplo. Mas o estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo é só nesse modelo legislativo, executivo e judiciário. Tá. O cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo o padrão originário do Oriente Próximo, mas modificado na Europa setentrional, antes de ser transmitido à América. Sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou doméstica na Índia. No restaurante, toda uma série de elementos tomados por empréstimos espera. O prato é feito de uma espécie de cerâmica inventada na China. A fábrica é de aço, liga feita pela primeira vez na Índia do Sul. O garfo é inventado na Itália medieval. A colher vem de um original romano. Lê notícias do dia impressas em caracteres inventados pelos antigos semitas, em material inventado na China e por um processo inventado na Alemanha. A situação descrita é um exemplo de como os costumes resultam da A. Assimilação de valores de povos exóticos. B. Experimentação de hábitos sociais variados. C. Recuperações de heranças da antiguidade clássica. D. Fusão de elementos de tradições culturais diferentes. Ou E. Valorização de comportamentos de grupos privilegiados. Pense aí um pouquinho. B ou D? Diogo, você voltou? Sim. Você estava olhando todas as questões ou você só olhou aquela? Não, eu só olhei aquela, porque eu dei uma saidinha. Eu vou
Vou voltar depois nas primeiras só para ver se tá certo, então, rapidinho, antes de eu ir para inglês. Vamos ver. A Thaís Oshiro chutou D. D? E de dado. Ok, a resposta é D mesmo. Isso. Por que é D? Porque quando a gente parte do pressuposto que não existe cultura certa ou errada, que todas as culturas são iguais, elas só são diferentes, não existe povo exótico. Exótico na visão de quem? E eu gosto muito de falar isso porque nas regras da minha escola lá dos Estados Unidos estava que era proibido pintar o cabelo de cores exóticas. E eu achava hilário, porque eu via aquelas minas loiras com cabelo quase branco e eu falava, pra mim isso é exótico, no Brasil não tem. Então o que é exótico? Então não existe povo exótico. Porque não existe essa distinção entre culturas. B, a experimentação de hábitos sociais variados. Não está falando de hábitos sociais, está falando de diversas culturas e como isso influencia e está no seu dia a dia. A C, recuperação de heranças da antiguidade clássica. Ele não está recuperando nada, são coisas que estão no dia a dia dele. A D, que fala que fusão de elementos de tradições culturais diferentes, ou seja, são elementos diferentes que estão juntos. E E, valorização de comportamento de grupos privilegiados. Não. Bom, próximo. Prometo que tá acabando. Aí a gente já vai para o inglês. Só num sentido muito restrito, o indivíduo cria com seus próprios recursos o modo de falar e de pensar que lhe são atribuídos. Fala o idioma do seu grupo, pensa a maneira de seu grupo. Encontra à sua disposição apenas determinadas palavras e significados. Estas não só determinam, em um grau considerável, as vias de acesso mental ao mundo circundante, mas também mostram, ao mesmo tempo, sobre que ângulo e em que contexto de atividade os objetos foram até agora perceptíveis ao grupo do indivíduo. Ilustrando uma posição básica da sociologia do conhecimento, o argumento de Carl Menehan defende que o A, conhecimento sobre a realidade é condicionado socialmente, submissão ao grupo manipula o conhecimento do mundo, divergência é um privilégio de indivíduos excepcionais, educação formal determina o conhecimento do idioma, ou E, domínio de línguas universaliza o conhecimento. Calma aí. Certo. Thaís colocou que A ou B. Ela acha. Certo. Vou passar para a próxima, pode ir? Tô indo. Em 5. Vai, Diogo. 5 segundos para você colocar aí. Ó, Cinco. o Pires colocou o B. Vai de B. 5, 4. B. Todo mundo de B. Não, a resposta é A, e eu confirmei. Sabia. E é que o conhecimento da realidade é condicionado socialmente. E isso é o quê? Moral. Porque o conhecimento de uma sociedade, o comportamento dessa sociedade vai ser modificado, vai ser condicionado socialmente. Por isso que é A. E é isso que está falando aí. Porque você aprende a falar e você aprende a pensar da forma do grupo que você está inserido. Então, a sua realidade condiciona você socialmente. B, submissão ao grupo manipula o conhecimento do mundo. Não, você não está se submetendo a nada. Você nasceu naquele grupo, você está naquele grupo, ninguém foi submetido a ser brasileiro, infelizmente. Às vezes parece que sim. Mas ninguém se submete a ser parte de um grupo, a não ser de seita, sei lá, culto religioso extremista. Ninguém está se submetendo a nada. Você nasceu naquele grupo e seu pensamento vai ser moldado por aquilo lá. C, a divergência é um privilégio de indivíduos excepcionais? Não. Isso não tem nada a ver com o texto. D, educação formal determina o conhecimento do idioma? Não, porque você aprende o idioma antes de você ter conhecimento formal. E o E, domínio das línguas universaliza o conhecimento? Não, porque você, mesmo tendo domínio da língua, você não tem o domínio da cultura. Muita gente sabe inglês e espanhol, não sabe da cultura dos países, porque quantos países tem que falar inglês e espanhol? Então, próxima. Na sociedade contemporânea, essa é a penúltima. Na sociedade contemporânea, onde as relações sociais tendem a reger-se por imagens midiáticas, a imagem de um indivíduo, principalmente na indústria do espetáculo, pode agregar valor econômico na medida de seu incremento técnico, amplitude do espelhamento e da atenção pública. Aparecer é, então, mais do que ser,
O sujeito é famoso porque é falado. Nesse âmbito, a lógica circulatória do mercado, ao mesmo tempo que acena democraticamente para as massas com supostos ganhos distributivos, a informação limitada e quebra das supostas hierarquias culturais, afeta a velha cultura disseminada na esfera pública. A participação das redes sociais, a obsessão das selfies, tanto falar e ser falado, quanto do serviço, são índices do desejo de espelhamento. A crítica contida no texto sobre a sociedade contemporânea enfatiza a prática identitária autorreferente, b, a dinâmica política democratizante, c, produção instantânea de notícias, d, os processos difusores de informação ou e, os mecanismos de convergência tecnológica. Vocês estão lendo ainda? Uhum. Tá, porque eu tirei aqui para ver se as outras questões estão certas enquanto vocês pensam. Pensaram? Someone. Anyone? Are you there, God? Bom, a primeira que eu falei tá certo. A segunda que eu falei também estava certa. Era só aquela, a partir daquela, que estava errada mesmo, gente. O resto tá tudo certo. Ok, vou passar para a próxima. A resposta é A. E a resposta é A porque fala da prática identitária autorreferente. Por quê? Porque está falando das selfies, da participação de redes sociais, tanto de falar e ser falado. Isso daí são coisas individuais. Por isso que é A. Porque é a prática identitária autorreferente, é como você auto se refere. A B não é, porque não está falando de democratização. A C tá falando, não está falando de notícia, então não é isso. A D, os processos difusores de informação, podia confundir essa, mas, de novo, não está falando de espalhar informação, está falando dessa cultura de atenção, querer atenção. E E, os mecanismos de convergência de tecnologia, também podia ser uma opção, mas como o texto está falando muito dessa coisa pessoal, acaba sendo a A. A última. Panaitois Avos quebrou o último tabu de clonagem humana, transferiu embriões para o útero de mulheres que os gerariam. Esse procedimento é crime em inúmeros países. Aparentemente, o médico possuía um laboratório secreto no qual fazia seus experimentos. Não tenho nenhuma dúvida de que uma criança clonada irá aparecer em breve. Posso não ser o médico que irá criá-la, mas vai acontecer, declarou os Avos. Se nos esforçarmos, podemos ter um bebê clonado daqui a 1 ano ou 2, mas não sei se é o caso. Não sofremos pressão para entregar um bebê clonado ao mundo. Sofremos pressão para entregar um bebê clonado e saudável ao mundo. A clonagem humana é muito importante, é um importante assunto de reflexão no campo da bioética, que, entre outras questões, dedica-se a refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem. B. Legitimizar o predomínio da espécie humana sobre as demais espécies de animais do planeta. C. Relativizar, no caso da clonagem humana, o uso dos valores de certo e errado, do bem e do mal. D. Legalizar, pelo uso de técnicas de clonagem, os processos de reprodução humana e animal. Ou E. Fundamentar técnica e economicamente as pesquisas sobre células-troncos para o uso de seres humanos. Alguém chuta aí? Qual é? Eu vou passar rapidinho para entrar para inglês. Certo, vou passar para entrar em inglês. A resposta é A, porque está falando sobre essa reflexão entre o conhecimento, existe o conhecimento, mas o que é ético para o ser humano? Tipo, é ético você clonar alguém, colocar no útero de uma pessoa? A B não é, porque está falando de legitimar o predomínio da espécie humana, e não é sobre isso. A C é relativizar o caso da clonagem humana, o que não é isso. A bioética influencia também a eutanásia, aborto, tudo isso. Legalizar pelo uso da técnica de clonagem os processos de produção humana e animal. Não, porque não está falando disso.
E fundamentar técnica e economicamente as pesquisas sobre células-tronco para uso de seres humanos. Também não é isso. Então, aí a resposta acaba sendo A. E de sociologia é só isso.